Registro iniciado. Se você está ouvindo esta transmissão, significa que teve acesso a arquivos que não costumam circular livremente. Os registros da expansão humana não foram feitos para inspirar conforto, foram feitos para preservar continuidade. Ainda assim, a memória só cumpre sua função quando encontra quem esteja disposto a carregá-la. Se deseja acompanhar outros registros, decisões que moldaram colônias, erros que sustentaram impérios e verdades liberadas apenas quando já era tarde, mantenha este canal sob observação. Inscreva-se. Registre sua presença. Alguns arquivos só são revelados a quem retorna. Feito isso, prossigamos. O que você ouvirá a seguir é oficialmente chamado de fundação. Nos arquivos internos, recebeu outro nome. Registro referente à colônia 01. Classificação original, fundação bem-sucedida. Classificação revisada, ocupação necessária. O planeta foi descrito como viável, nunca como ideal. Atmosfera respirável dentro de margens aceitáveis, gravidade tolerável, recursos suficientes para justificar risco. O relatório final usou a palavra oportunidade. Nenhum documento oficial utilizou a palavra pressa, mas ela estava presente em cada decisão. Eu estava lá quando os primeiros dados chegaram. Leituras ambientais incompletas, padrões climáticos instáveis, uma biosfera que reagia rápido demais para ser considerada passiva. E ainda assim, a ordem foi clara: avançar. A Terra já não tinha tempo para esperar por mundos perfeitos. Foi nesse contexto que Hannah Severin recebeu o título de governadora provisória. Provisória não por humildade administrativa, mas porque ninguém queria assumir responsabilidade duradoura caso tudo falhasse. Seu desejo era simples: estabilidade. Sua convicção, perigosa. Estabilidade podia ser construída pela força correta, aplicada cedo o bastante. A frota de colonização chegou em formação defensiva, não por precaução. Isso foi o que disseram aos civis, mas por hábito militar. Módulos habitacionais foram descarregados antes mesmo da conclusão completa das varreduras de superfície. Cada hora economizada era tratada como vitória estratégica. Os relatórios científicos iniciais mencionavam anomalias sutis, interferências de sensores, regiões onde o terreno parecia atento. Nada conclusivo, nada que justificasse atraso. Essas notas foram arquivadas, não apagadas, apenas empurradas para o fundo onde decisões não costumam olhar. Hannah autorizou o estabelecimento imediato do perímetro, bandeiras erguidas, comunicações abertas para a Terra. O anúncio oficial foi transmitido poucas horas depois. A colônia 01 está fundada. A humanidade deu mais um passo. O que não foi transmitido é que naquele mesmo momento eu já estava registrando o presságio. Planetas vazios não exigem pressa, e este nunca se comportou como vazio. O primeiro erro da colônia 01 não foi a ocupação, foi a certeza de que ainda havia tempo para corrigir decisões depois. Toda colônia nasce de uma decisão. A colônia 01 nasceu de várias, tomadas rápido demais para parecerem escolhas. Nas primeiras 48 horas, Hannah Severin fez exatamente o que se esperava de uma governadora provisória enviada para um mundo instável. Transformou incerteza em cronograma. Dividiu o terreno em setores, nomeou responsáveis, estabeleceu prioridades que soavam civis, mas obedeciam a uma lógica militar clara. Energia antes de pesquisa, perímetro antes de assentamento, ordem antes de consenso. Publicamente, o discurso falava de lar. Internamente, os mapas falavam de zonas. A primeira diretiva assinada por Hannah não tratava de moradia nem de abastecimento, tratava de controle de informação.
Relatórios ambientais passaram a exigir validação dupla. Comunicados externos foram padronizados. Qualquer menção à anomalia deveria ser acompanhada da palavra temporária. Nada disso era ilegal, era apenas preventivo. Ela acreditava, sinceramente, que o pânico matava mais colônias do que o silêncio. Foi nesse ponto que surgiram as primeiras fraturas invisíveis. Cientistas começaram a adaptar linguagem. Engenheiros aprenderam o que valia a pena relatar. Colonos perceberam que certas perguntas não recebiam resposta, apenas atrasos. A missão oficialmente era clara: tornar o planeta habitável em ciclos sucessivos de estabilização. Na prática, a missão real passou a ser outra: fazer o planeta parecer estável rápido o bastante para que ninguém considerasse recuar. Hannah não era uma tirana. Esse é um erro comum nos resumos históricos. Ela ouvia conselhos, pesava opções, dava longas pausas antes de autorizar qualquer medida irreversível, mas ao final sempre escolhia a alternativa que preservava controle imediato. Quando drones de reconhecimento começaram a desaparecer em regiões específicas do hemisfério sul, a explicação oficial foi falha de terreno. Quando os sensores retornaram leituras contraditórias no mesmo ponto, atribuiu-se a interferência mineral. Quando uma equipe de campo solicitou permissão para suspender operações locais, a resposta foi um adiamento indefinido. Cada decisão isoladamente era defensável. O problema é que colônias não vivem de decisões isoladas. O primeiro custo real não veio em forma de ataque nem de desastre natural. Veio em forma de desconfiança. Colonização exige cooperação. O controle excessivo transforma cooperação em obediência, e obediência não se sustenta por muito tempo sem força. Hannah percebeu isso tarde demais para recuar, cedo demais para ignorar. Ao final da primeira semana, a Colônia 01 já não era apenas um assentamento, era um perímetro ativo, com protocolos de contenção prontos para serem usados, mesmo sem um inimigo claramente definido. E foi exatamente nesse momento que os sistemas começaram a falhar de maneira seletiva. Não de uma vez, não o bastante para justificar alarme geral, apenas o suficiente para exigir respostas rápidas. Falhas sistêmicas raramente anunciam intenção. Elas se apresentam como inconveniência. Os primeiros apagões duravam segundos, curtos demais para justificar evacuação, longos o suficiente para gerar registros conflitantes. Energia caía em um setor enquanto se mantinha estável em outro. Sensores climáticos discordavam entre si, como se observassem realidades ligeiramente diferentes. Hannah exigiu relatórios consolidados. Recebeu estatísticas, gráficos, probabilidades. Nada que apontasse para um inimigo, nada que autorizasse recuo. Foi quando a governadora tomou sua decisão mais importante até então, não a mais agressiva, mas a mais silenciosa. Autorizou a integração plena do comando militar aos protocolos civis. Oficialmente, tratava-se de eficiência. Na prática, significava que qualquer resposta a falhas passaria a considerar contenção antes de compreensão. Postos de observação armados surgiram ao redor das zonas instáveis. Drones passaram a operar em pares. Equipes científicas receberam escoltas que ninguém havia solicitado. O planeta, até então tratado como terreno difícil, começou a ser tratado como variável hostil. E respondeu. A biosfera não atacou. Isso é importante registrar. Ela se ajustou. Espécies locais alteraram padrões migratórios em sincronia com deslocamentos humanos. Formações naturais, antes estáveis, passaram a colapsar apenas após intervenções mecânicas. Regiões inteiras tornaram-se subitamente inóspitas, não para a vida nativa, mas especificamente para equipamentos humanos. Nada disso era imediato. Tudo era proporcional. Vitórias parciais começaram a surgir. Perímetros reforçados reduziram incidentes diretos. A presença armada diminuiu relatos de pânico. A colônia parecia, nos relatórios externos, finalmente estabilizar.
Esse foi o erro estratégico. Estabilidade obtida pela força cria a ilusão de controle, e a ilusão incentiva a expansão. Hanna autorizou a ampliação do assentamento para além do perímetro inicial. Mais recursos, mais território, mais infraestrutura. Cada avanço exigia mais proteção. Cada proteção reforçava a narrativa de ameaça. O ciclo se fechava sem que ninguém o nomeasse. Foi durante uma dessas expansões que uma equipe de engenharia encontrou algo que não deveria estar ali. Não uma estrutura, não uma ruína, uma ausência. Um vale inteiro onde sensores falhavam de forma absoluta. Nenhum eco, nenhuma leitura térmica confiável, nenhum retorno consistente. Como se o espaço tivesse sido reservado. O relatório chegou à mesa de Hanna com marcação de prioridade média. Ela o leu, silenciou por tempo demais e arquivou como zona interditada temporária. A justificativa foi eficiência operacional. A consequência foi algo que ninguém registrou oficialmente naquele dia. Pela primeira vez desde a chegada, o planeta não reagiu a uma incursão humana. Ele apenas observou. Os sistemas da colônia 01 continuaram funcionando. A rotina seguiu. Os relatórios transmitidos à Terra falaram em progresso mensurável. Mas nos arquivos internos, aqueles que quase nunca são revisados, surgiu um padrão incômodo. As falhas já não eram aleatórias e não pareciam mais defensivas. Pareciam avaliativas. O próximo evento não começou com um ataque. Começou com um arquivo antigo sendo reclassificado. E isso muda tudo. Registro crítico. Classificação alterada durante a transmissão. O arquivo não era novo. Esse foi o detalhe mais perturbador. Ele estava datado antes da chegada da frota de colonização. Antes mesmo da palavra fundação ter sido oficialmente utilizada. Um relatório preliminar de exploração profunda, conduzido por sondas que jamais foram mencionadas nos briefings públicos. Eu reconheci o código de origem no instante em que o vi. E reconheci com ele a decisão que havia sido tomada. O relatório descrevia padrões de observação. Não estruturas, não linguagem. Observação. Sinais fracos, recorrentes, inteligentes o suficiente para ajustar frequência, distância e intensidade conforme a atividade humana aumentava. Nada que justificasse contato direto. Nada que autorizasse pânico. A conclusão oficial foi curta e cuidadosamente redigida. Presença possivelmente consciente. Comportamento não hostil. Recomenda-se monitoramento passivo. A recomendação nunca foi seguida. Em vez disso, o arquivo foi reclassificado como inconclusivo. Não falsificado, apenas desacelerado, enterrado sob camadas de dados mais urgentes, mais confortáveis. Quando Hanna teve acesso a esse relatório, tarde demais para fingir ignorância, ela não reagiu com choque, reagiu com cálculo. Tudo o que havia acontecido até então se reorganizou diante dela. As falhas seletivas, as zonas silenciosas, a adaptação precisa do ambiente às ações humanas. Não era resistência, era contenção deliberada. O planeta não estava tentando expulsar a colônia 01. Estava avaliando. Cada avanço humano havia sido observado, cada protocolo armado registrado, cada decisão de suprimir informação anotada por algo que não precisava se mostrar para compreender. O silêncio alienígena não era ausência, era escolha. E escolhas exigem tempo. Hanna compreendeu o verdadeiro risco naquele instante. Não o ataque, mas o julgamento. Se aquela inteligência decidisse agir, não o faria por impulso, faria com conhecimento acumulado. Sobre nossas rotinas, nossas hierarquias, nossas respostas previsíveis. A colônia 01 não havia sido descoberta, havia sido tolerada. A revelação nunca foi compartilhada com o público, nem com o Conselho das Colônias, nem mesmo com a maioria do comando local.
Hannah autorizou uma única ação imediata: manter tudo funcionando como se nada tivesse mudado. Sem retirada, sem contato, sem reconhecimento formal da observação. A colônia precisava parecer previsível, porque naquele ponto, qualquer mudança brusca poderia ser interpretada como ameaça, ou pior, como medo. O planeta permaneceu em silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora ele sabia que havia sido percebido, e sabia que a colônia sabia. Esse é o tipo de equilíbrio que não aparece em relatórios públicos. Ele não é instável, ele é frágil por definição. A próxima decisão de Hannah não buscou entendimento, buscou sobrevivência imediata, mesmo que isso significasse carregar o peso da omissão. E esse peso não é abstrato. Toda revelação exige uma resposta. Hannah Severin escolheu a que menos alterava a superfície dos acontecimentos e a que mais corroía suas fundações. A primeira consequência foi administrativa. Projetos de pesquisa foram silenciosamente encerrados, equipes científicas redistribuídas para funções operacionais. Zonas de interesse passaram a existir apenas como coordenadas proibidas, sem justificativa pública além de risco ambiental contínuo. A segunda consequência foi humana. Alguns colonos perceberam, não sabiam o que, mas sabiam que algo havia mudado. Pedidos de transferência aumentaram. Relatórios médicos começaram a registrar padrões de ansiedade sem causa identificável. Pessoas treinadas para explorar passaram a evitar certas direções, como se o planeta tivesse aprendido a ser desconfortável. Nada disso virou crise. Crises exigem ruptura visível. O que se instalou foi desgaste. Hannah convocou o núcleo mais restrito de comando. Não revelou tudo, apenas o suficiente para justificar uma diretriz simples e irrevogável. A colônia 01 não faria contato, não investigaria além do necessário, não reconheceria presença inteligente alguma. O objetivo passou a ser manter estabilidade operacional até que a Terra estivesse comprometida demais para questionar legitimidade. Isso exigiu sacrifícios. Rotas de expansão foram canceladas apesar da necessidade de recursos. Tecnologias promissoras foram engavetadas por produzirem ruído excessivo. E, sobretudo, verdades foram fracionadas em porções pequenas demais para provocar reação. O planeta continuou observando. Nenhuma agressão, nenhuma tentativa de comunicação. Apenas ajustes sutis, sempre proporcionais à presença humana, como se cada ação fosse avaliada não pelo que era, mas pelo que indicava. Hannah começou a entender que não estava governando apenas uma colônia, estava participando de um experimento, sem saber quem havia definido os parâmetros. O maior sacrifício, no entanto, não foi material, foi moral. Ao escolher ocultar a observação alienígena, Hannah garantiu a sobrevivência imediata da colônia 01, mas condenou qualquer reivindicação futura de legitimidade. Se um dia a verdade viesse à tona, a colônia não seria vista como vítima de um erro, seria vista como cúmplice de uma ocupação consciente. Ela aceitou esse peso, não como heroísmo, como função. Os registros enviados à Terra celebraram eficiência, resiliência e progresso controlado, e foram aceitos sem questionamento. A Terra precisava acreditar que a fundação havia sido limpa, a colônia precisava continuar existindo. O planeta permaneceu silencioso, paciente, atento. O que viria a seguir não seria marcado por conflito aberto, nem por vitória. Seria marcado por algo mais difícil de detectar, a normalização de um equilíbrio que jamais deveria ter existido. E é assim que entramos no registro final. A colônia 01 permaneceu. Não houve ataque, não houve contato, não houve retirada. Do ponto de vista histórico oficial,
Isso foi considerado sucesso. As rotinas se consolidaram, infraestruturas deixaram de ser provisórias, crianças nasceram em um planeta que nunca escolheu recebê-las. A palavra ocupação desapareceu dos relatórios, substituída por termos mais estáveis: assentamento, presença contínua, direito adquirido pelo uso. Estabilidade foi alcançada, exatamente como Hannah Severin desejava. Mas estabilidade não é sinônimo de paz, é apenas a suspensão temporária do colapso. O planeta continuou silencioso, não porque estivesse ausente, mas porque já havia aprendido tudo o que precisava naquele estágio. A colônia 01 passou a existir dentro de parâmetros tolerados, nem bem-vinda, nem contestada, observada. Hannah encerrou seu mandato provisório sem cerimônia. Seu nome permaneceu nos registros como fundadora eficaz, gestora firme, líder que manteve a colônia viva nos primeiros ciclos críticos. Nada disso é falso, também não é completo. O que nunca entrou nos arquivos públicos foi o custo invisível, a legitimidade sacrificada em troca de tempo, a verdade adiada para evitar pânico, o precedente estabelecido, de que a humanidade avançaria mesmo quando observada, mesmo quando avaliada, mesmo quando não convidada. Esse precedente não terminou aqui, ele se propagou. A colônia 01 tornou-se modelo, e o espaço aprendeu algo sobre nós. Se você procura neste registro uma conclusão confortável, ela não existe. Algumas fundações não resolvem conflitos, apenas os enterram fundo o suficiente para que pareçam resolvidos. O planeta continua observando, e nós ainda estamos aqui. O equilíbrio permanece, frágil, deliberado, temporário. Algumas histórias não pedem aplausos, apenas memória. Se você deseja continuar acompanhando estes arquivos, decisões ocultas, verdades liberadas tarde demais e os custos que sustentaram a expansão humana, mantenha este registro ativo. Inscreva-se, permaneça. Nem todos os arquivos ficam abertos por muito tempo. Registro encerrado. Colônia 01.